Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei e hoje eu não estou sozinha. Para tudo e presta atenção aqui no meu publi. Eu ganhei da editora Intrínseca o novo livro do John Green. Sim, o autor do best-seller A Culpa é das Estrelas. E tô aqui para falar dele para vocês hoje. Eu fiquei bem animada com o livro, porque primeiro é um livro baseado no podcast do John Green. Ele tem um podcast. Então isso já me interessou. Depois é um livro com reflexões dele sobre assuntos que parecem aleatórios, mas podem ser profundos, sabe? Eu fui lendo no modo assim aleatório, escolhendo os temas, e eu já li sobre ar-condicionado, sobre uma infecção que o John Green teve no olho, e eu fiquei chocada com a história da origem do ursinho de pelúcia. Legal também que ele dá notas para os assuntos, assim, notas de 0 a 5. O nome do livro é Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. O John Green escreveu boa parte do livro durante a pandemia. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do episódio. Então, vamos lá. Vamos de história. A Lucélia e o Carlos, eles estão juntos, casados, há 6 anos. E assim, eles moram num apartamento que já era do Carlos. Então, o apartamento é dele. E eles moram num quarteirão e a mãe do Carlos morava no outro quarteirão, assim, muito perto. E essa proximidade já causava certo atrito entre Lucélia e Dona Neide, que é a mãe do Carlos. O Carlos é filho único e Dona Neide é viúva, então antes do Carlos casar, era somente Carlos e Dona Neide. Aí agora veio a pandemia e o Carlos decidiu, sem conversar com a Lucélia, que seria melhor que a mãe dele viesse passar a quarentena com eles em casa. Porque aí evitaria do Carlos ter que fazer compra para ela e, de repente, colocá-la mais em risco, porque ele não teria acesso o tempo todo para saber se ela saiu, se ela não saiu. E aí, um dia ele chegou em casa e ele estava lá com a Dona Neide e a malinha da Dona Neide para ficar no quarto de hóspedes. A casa tem 2 quartos, né? O quarto do casal, que é uma suíte, e o quarto de hóspedes. A Dona Neide chegou animada demais com a malinha dela e, assim, todo mundo achou que a quarentena fosse durar 1 mês, 2, né? A gente não sabia que ia ser essa coisa infinita. Então, assim que ela chegou, a Lucélia tomou um susto, né? Porque o Carlos não falou com ela. Ele chegou com a mãe e só comunicou, né? Mas ela falou, bom, a gente tá aí numa coisa que ninguém nunca viveu, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, tudo bem. Vamos instalar aqui a Dona Neide e vamos ver no que dá. A Dona Neide, que estava na sala com a malinha, falou, bom, pelo jeito é por pouco tempo, o banheiro aqui de fora, porque assim, tem o banheiro da suíte e tem o banheiro que é do outro quarto e da área comum, se você recebe uma visita. Não é um lavabo, é um banheiro completo, tem chuveiro, tudo. Só que o box do banheiro da área comum é menor. E Dona Neide, com medo de cair, apesar de ser uma senhora muito ativa, de 60 anos, e que está excelente de saúde, sugeriu, como era, né, por pouco tempo, se ela não poderia dormir
ela no quarto do casal e eles dormiriam no quarto de hóspedes, que também tem uma cama de casal. Então aí já deu uma complicada, mas Lucélia ficou ali sem jeito, né, de falar não e falar, tudo bem, vai ser um mês, né? E assim, né, a Lucélia achou que Dona Neide ocuparia ali o quarto do casal por pouco tempo, então ok. Mas assim que ela disse ok, o Carlos falou: Bom, amor, a configuração dos quartos é a mesma. Que realmente são do mesmo tamanho e os móveis são planejados. Então, o armário é embutido, então o armário dos 2 quartos é igual. Então, na cabeça de Carlos, estava tudo certo. Eles mudariam de quarto e ele sugeriu que, ao longo da semana, como a Lucélia ainda estava de férias, ela poderia o quê? Levar toda a roupa dela, todas as coisas dela, do quarto de casal para o quarto de hóspedes. Assim, desocupava o quarto por completo para a Dona Neide. E assim, se ela quisesse pegar uma roupa, pegar uma coisa, ela não precisava ficar entrando no quarto que seria ocupado por Dona Neide. Só que assim, Dona Neide estava só com uma malinha, né? Não havia necessidade disso. Se a gente, né, não soubesse, depois de mais um detalhe que mais pra frente eu vou contar pra vocês. A Lucélia ficou meio sem entender e falou pra ele, não, Carlos, não precisa tanto, né? A gente pode só desocupar ali uma parte do armário pra Dona Neide, né? Uma coisa provisória. E também tinha os cremes no banheiro. Toda a vida da Lucélia estava naquele quarto. Mas, né, ela foi pega ali de surpresa e ela concordou. Então já começou nesse pé, né? Na primeira noite que Dona Neide foi dormir lá, a Lucélia estava dormindo num colchão que ela detesta no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, a Lucélia ainda estava de férias e o Carlos trabalhando. O Carlos, ele é gerente em um banco. Então ele não parou de trabalhar em nenhum momento aí da quarentena. E agora, muito menos, agora ele voltou num ritmo ainda mais insano. E para ajudar, Lucélia estava de férias e na semana seguinte ela voltaria a trabalhar, só que em home office. Então ela ia passar o tempo todo, durante toda a semana, com a Dona Neide. E assim que ela acordou no dia seguinte, Dona Neide já tinha levantado. E por que ela acordou assim, despertou tão rápido? Porque Dona Neide já estava com o radinho dela, já que ela gosta de ouvir um radinho. Já estava ouvindo radinho logo cedo. Então Lucélia foi acordada pelo radinho aí de Dona Neide antes mesmo do despertador do celular tocar. Ela levantou. Dona Neide tinha levantado todas as cadeiras, tá fazendo uma faxina, tipo 6 horas da manhã. E aí não é aquela coisa, olha, eu tô fazendo faxina, aí você pode passar, né, sei lá, vai fazer um café. Não, ela já acordou falando pra Lucélia assim, bom, aproveita que você tá de férias, essa casa tá muito suja, em 2 a gente limpa rapidinho. O pesadelo de Lucélia estava só começando. Ela falou, bom, eu podia ter falado ali, eu não vou limpar nada, acabei de acordar, não falei pra senhora mexer nas minhas coisas, porque ela tirou coisa do lugar, enfim. Mas ela estava tão em choque que ela simplesmente pegou ali uma vassoura e começou a varrer sem nem escovar dente, tomar café, despenteada mesmo, para ajudar ali a Lucélia não estava acreditando no que estava acontecendo, assim. 6 horas da manhã e ela faxinando a casa com a Dona Neide. A faxina foi até meio-dia, tipo 6 horas fazendo tudo. No meio ali da faxina ela fez um café, tomou um café, nem conseguiu comer nada, só tomou um café puro. E quando deu meio-dia, que ela falou, bom, agora, né, pô, minhas férias, eu quero, sei lá, entrar na internet, né, entrar no Twitter. Dona Neide já estava escalando a Lucélia para fazer o almoço, que em 2, né, o almoço seria feito mais rápido. E assim foi o dia, gente. O primeiro dia
da Dona Neide na casa foi um inferno e os outros não foram mais fáceis. Então, em uma semana, antes da Lucélia voltar a trabalhar, ela já não tinha mais quarto. Dona Neide já tinha ajudado a Lucélia a passar todas as coisas dela para o quarto de hóspede. Então, o quarto do casal virou o quarto da Dona Neide. Inclusive, o móvel que estava lá, com tipo uma penteadeira, que não tinha no quarto de hóspedes, elas duas arrastaram o móvel. Quer dizer, ela não é uma idosinha assim, frágil, né? Tá arrastando o móvel. Dona Neide é pau pra toda obra. E aí, a Lucélia falou, bom, Andréia, pelo menos o quarto ficou igual. Eu troquei o colchão, porque eu tenho um probleminha do ciático e tal, então eu troquei o colchão, Dona Neide não se importou. Então ela ficou praticamente com o quarto dela, só que no quarto de hóspede e sem um banheiro privativo, né? Usando o banheiro do corredor, o que era muito chato. Na semana seguinte, a Lucélia já estava emocionalmente assim, exausta, né? E tinha que voltar a trabalhar. E aí ela montou ali, colocou o laptop, as coisas, na mesa de jantar, que era o melhor lugar para ela poder trabalhar. Com o correr dos dias, né, ela percebeu que ela precisaria de uma cadeira de escritório. E o escritório lá onde ela trabalha disponibilizou equipamento, essas coisas, e ela foi buscar. E quando ela voltou, que ela tinha ido buscar a cadeira, a Dona Neide tinha conseguido arrumar um cafofo fora da sala de jantar, ali no corredor. Entre os quartos ali, tinha um espaço, um recuo, até que a Lucélia falou que não ficou ruim. Ficou meio que uma mesinha mais isolada que ela conseguia trabalhar ali, pôs a cadeira e tal. Mas não foi uma coisa que ela que fez, né? Foi Dona Neide que providenciou, que achou que fosse melhor. E passou o primeiro mês, chegou o segundo mês. E a gente vendo, né, que provavelmente a gente vai ficar em quarentena 1 ano, sei lá quando, até sair vacina. Um belo dia, ela já com umas brigas com o Carlos, e detalhe, as brigas assim, sussurrando, porque como que você vai brigar com a Dona Neide ali? 24 horas, né? Apartamento desses mais novos, assim, as paredes mais finas, dava pra ouvir tudo. E para ajudar, como a parede também muito fina, um quarto um do lado do outro, sexo acabou, né? Então, a quarentena da Lucélia e do Carlos, a gente espera que do Carlos, porque não dá pra saber 100%, porque ele sai pra trabalhar, ela tá na seca também, igual a gente. Que eu sei que a maioria que tá ouvindo aqui também tá aí sozinho. E não tem como transar com a Dona Neide na casa, não tem. Parece que a Dona Neide vai surgir assim. Ai, coitado da Lucélia. Agora que vem o baque. Chegou no segundo mês, o Carlos um dia trouxe uma comida maravilhosa, né? Um vinho. Dona Neide foi dormir mais cedo. Ela falou, agora vai, né? Agora vai. E aí Carlos deu a notícia para ela que a Dona Neide tinha resolvido vender a casa dela para ajudar o Carlos a quitar umas coisas, porque o Carlos já teve uma startup e não deu certo. Então ele ficou com umas dívidas aí, como ele é de banco, ele fez as dívidas no nome de um tio. E aí precisava arcar, pagar essas contas, ele estava pagando, tinha parcelado, né, as coisas todas no nome do tio. Mas com a venda da casa da Dona Neide, além dela ficar sossegada de dinheiro, ela ia poder ajudar o Carlos a quitar. Só que aí Dona Neide vendendo a casa, adivinha? Dona Neide morando definitivo com Lucélia. A Lucélia surtou, passou até mal, gente. Mal assim, fisicamente mesmo. Deu um teto preto, né? Vou cair aqui. Só que assim, o Carlos não estava perguntando para ela o que ela achava. O Carlos comunicou que seria isso e que assim, a Lucélia e o Carlos, eles nunca pensaram em ter filhos, eles combinaram isso, né? Por isso que ela acha que deu tão certo, porque eles não queriam filhos.
E eles tinham uma vida, assim, de muita liberdade. E agora com a dona Neide ali, primeiro que muda tudo, né? É uma pandemia eterna, foi o que eu falei pra ela. Dona Neide morando com você é a pandemia eterna, que vai ser isso sempre. E é um apartamento de 2 quartos, uma sala, uma salinha de jantar, uma cozinha. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não estava podendo ficar nas áreas comuns do edifício, senão a Lucélia falou que ia trabalhar lá no saguão, achar uma tomada, sentar e ficar lá. Então, isso é pra sempre. E aí ela ficou super brava com o Carlos, porque o Carlos não comunicou, né? Não falou nada pra ela. E, poxa vida, eles são casados, né? Eles são um casal. Mas em relação à mãe, o Carlos sempre foi assim. Ele sempre fez as coisas do jeito dele. Só que essa é uma decisão que vai impactar, já tá impactando. Em 3 meses ela já tá cogitando o divórcio. Ela ama o Carlos muito, mas não tem como. A família dela mora em outro estado, então não dá pra ela também furar a quarentena e ir lá pra casa da mãe dela e arriscar e ficar um tempo. Não tem pra onde ir, tem que ficar lá. E pra ajudar, a empresa que a Lucélia trabalha já comunicou aos funcionários, porque ela tem uma função que dá pra fazer em casa, que ela vai ficar de home office pra sempre. Então, nem para a empresa ela vai voltar mais, porque ela queria voltar, porque pelo menos, né, o horário comercial, ela ficaria longe da dona Neide. Então, o casamento dela, foi o que eu disse para ela, o casamento dela agora é com a dona Neide, né? Porque o Carlos sai cedo, 8 e pouco ele sai, volta às 7, às vezes 9 da noite, porque banco tem essas coisas também, né? Ele fica o dia inteiro fora. E aí, quando voltar, ele está sempre fazendo curso, pós-graduação. Quer dizer, ela que vai ficar o tempo todo com a dona Neide. Então, ela gostaria que vocês ajudassem aí com conselhos. Como que ela faz para manter o casamento dela? Vocês me conhecem, né? Eu não acho que o Carlos esteja errado de querer amparar a mãe dele, mas ele tá fazendo tudo sem comunicar a Lucélia. Tudo bem, a mãe dele não vai jogar na rua, lógico, né? Mas, poxa, eles são um casal, né? Não sei, de repente, alugar um apartamentinho, já que ela vendeu a casa dela, não sei, podia nem vender, né? Aluga a casa dela, foi o que eu falei pra Lucélia. Fala pra dona Neide alugar a casa dela e pegar um apartamentinho ali no mesmo prédio. No mesmo prédio já ajuda, não ajuda? Ele tá pertinho, ele pode ficar lá com a mãezinha dele, até dormir lá, de outro, não é? Tá ali, eu falei, se desse até no mesmo andar. Mas estando no mesmo prédio, ela falou que tem apartamento lá pra alugar. Então, o conselho que eu dei pra ela foi esse. Apesar de que eu, no lugar dela, eu já tinha vazado. Que por muito menos eu vou embora. Mas essa sou eu, né? Então, pra conciliar aí um casamento, né? De 6 anos, eu nunca me casei. Então, eu não sei peso, né? Da papelada, da coisa toda. Papelada que eu digo emocional, né? Porque hoje a parte burocrática a gente resolve rapidinho. Então essa papelada emocional aí, né? É complicado. Então eu acho que ela tem que sugerir isso. Fala, não vende a casa, mesmo porque nem vendeu ainda, né? Dá tempo. Fala, aluga lá. Aí a sua mãe aluga aqui com o dinheiro do aluguel de lá. Ela aluga aqui no prédio. E a gente fica no mesmo prédio, mas não no mesmo apartamento. Ela tem que ser direta com ele e falar que não tá rolando. Porque ela tá falando, assim, ela tá dando indireta, tá ficando emburrada. E aí fica ruim pra todo mundo, né? Porque ela falou que dona Neide se faz de sonsa. Tá nem aí. Nem aí. Questão do radinho, que ela tinha falado que era uma coisa que incomodava, né? Dona Neide não parou também com o radinho. Então aí um dia ela foi lá e derrubou o radinho. Então aí fica nesse lance, né? Ah, não sei. Eu acho horrível. Um clima péssimo. Então meu conselho é esse pra Lucélia. Fala pro Carlos que não dá, que desse jeito vai rolar divórcio. Que é melhor então ela alugar um apartamento, pôr a casa dela pra alugar. E ele que vai pagando a dívida dele com o tio dele do jeito que ele já tá pagando, né? Quem mandou abrir startup? Só que ele faz as coisas do jeito dele, né? Não comunica a Lucélia, isso também é péssimo. Isso pra mim não é casamento. Enfim, o que vocês acham? Oi, aqui quem fala é Stephanie, direto de Amsterdã. Lucélia, eu acho que você tem que conversar com o Carlos e dizer pra ele que não rola e que não dá. Quem casa quer casa,
A dona Neide está se enfiando aí nesse meio, não sei se por ideia dela ou por ideia dele, mas não vai dar certo. Então, eu acho que você tem que conversar com ele, dizer que não funciona, mas eu acho que você tem que tentar propor uma nova solução para tentar resolver a situação de vocês, um aluguel, ou até mesmo manter a casa dela e alugar um outro lugar, enfim. Te desejo boa sorte, espero que dê tudo certo e um beijo. Oi, gente, oi, ideia, aqui quem fala é Milene, eu falo do Rio de Janeiro. Lucélia, eu vou te passar um ensinamento milenar chinês que diz: morar com sogra não dá certo, meu bem. Não dá certo, corre que é cilada, mas corre muito. Gente, como é que é isso de estar num casamento com uma pessoa que decide as coisas e não te comunica, não conversa, não negocia, não pensa se vai ser bom pra você, pro casal, não tá tendo sexo, não tá tendo comunicação? O que tá tendo nesse casamento? Tá tendo sogra inconveniente, né? Pelo amor de Deus, essa história me deu um rebuliço aqui por dentro. Deus me livre morar com sogra. Acho que você tem que ser bem clara com ele e falar: Carlos, nós vamos sentar agora e conversar sobre a sua mãe e o que fazer em relação a esse apartamento. Seja firme, mulher. Bota esse pé aí nesse negócio aí. Não deixa ela vir, não. Então, um beijo até daqui a pouco. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.